Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês de novo para compartilhar a palavra de Deus através do canal Grama Cristã. Que esta palavra te encontre bem, te encontre caminhando na jornada de fé. Este é o desejo do meu coração. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Mateus, no seu capítulo 20. Nós vamos ler 5 versículos, a partir do versículo 20 até o 24. Mateus 20, do 20 ao 24. Está escrito: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Tem gente que não sabe pedir. Talvez a maior parte de nós não sabe pedir. O apóstolo Tiago, que não é esse Tiago que fez esse pedido, mas o Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola, ele já dizia isso há quase 2000 anos atrás. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está lá em Tiago 4:3. Fato é que nós, seres humanos, somos cheios de projetos, temos metas ambiciosas que nós gostamos de dizer que estamos correndo atrás, temos sonhos que queremos realizar, mas a pergunta que precisa ser feita é: o quanto desses projetos se coadunam ou conversam com os projetos de Deus? O quanto os nossos sonhos também são sonhados pelo próprio Deus? O quanto as nossas ambições têm de Deus nelas? Ou será que nós somos egoístas, pensamos apenas em nós mesmos? Geralmente é assim que a humanidade pensa, apenas nela mesma. Como diz o ditado, é raro, mas acontece muito. Bom, Jesus está falando sobre valores do reino nesse contexto imediato dessa história que eu acabei de contar. Falando sobre os últimos serão os primeiros. Olha só que coisa. Jesus está falando, ensinando isso, que os últimos serão os primeiros. Ele também fala sobre crianças tendo prioridade no reino, de que o reino já é dessas crianças. E depois começa a falar sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que ele haveria de passar quando chegasse a Jerusalém, né? Ele começou a dizer coisas sobre o que haveria de acontecer, sobre traição, sobre negação, sobre escárnio, sobre ser entregue, sobre ser julgado injustamente, sobre açoites, cuspidas, descasos, espancamentos, crucificação, morte e, por fim, uma ressurreição aconteceria ao 3º dia. Uma grande tragédia, mas com um final feliz. Esta é a história que Jesus está contando. E quando ele está inserido nesse contexto, falando sobre estas coisas, um clima, pode-se dizer, até que meio pesado ali,
Chega então as mães do filho de Zebedeu. As mães, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que no caso é Tiago e João. Eles são os filhos de Zebedeu. E a mãe deles chega para Jesus, fazendo-lhe um pedido. Mestre, eu quero fazer um pedido. E Jesus, ele está sempre atento aos nossos pedidos. Ele sempre ouve aquilo que nós pedimos. Agora, responder de acordo com a nossa vontade, aí realmente é outra história. Mas Jesus então pergunta, né? O que queres? O que você quer que eu te faça? Qual é o seu pedido? E aí ela começa a dizer, mestre, eu quero que no teu reino os meus 2 filhos, ou seja, Tiago e João, um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda. Ou seja, sejam os seus discípulos mais próximos, tenham o ministério mais importante, tenham os cargos mais elevados quando vieres no teu reino. Esse vieres no teu reino, quando nós vemos esta mesma passagem no Evangelho segundo escreveu Marcos, é quando o Senhor se assentar no trono, ou no seu trono, né? Ou seja, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu é um pedido político, é um pedido temporal, é um pedido carnal, é um pedido que diz respeito à terra, às coisas terrenas. Não tem nada de espiritual nele. Não quer dizer quando Jesus vier no seu reino em glória, não. É um pedido puramente carnal. O que ela quer é que os filhos dela sejam beneficiados politicamente falando. Ela fala sobre coisas materiais. E é interessante que a resposta de Jesus, ela não vai no viés carnal, material, terreno. Jesus sempre responde num nível maior. Jesus sempre responde espiritualmente falando. Jesus não se adequa às coisas terrenas, mas Jesus vai pela espiritualidade. Não com coisas transitórias, mas visando apenas as eternas. Jesus então diz que o assentar-se à direita e à esquerda dele, e aí Jesus está falando da espiritualidade, do seu reino em glória, depois que os corpos já estiverem sido transformados, não cabe a ele decidir, mas ao Pai dele, ao Deus que está nos céus. E Jesus então pergunta, será que vocês conseguem beber o cálice que eu bebo, ou que eu vou beber, e ser batizado no batismo com que eu sou batizado? E os 2 irmãos, Tiago e João, disseram, sim, nós podemos. E Jesus então diz, olha, vocês vão até beber desse cálice. Vocês vão até ser batizados com esse batismo. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim escolher, mas sim ao meu Pai que está nos céus. É interessante dizer que eles beberam o cálice e foram batizados. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto, a ser martirizado. Ele morreu ainda muito jovem, por seu amor a Cristo. E João, pelo contrário, foi o último dos apóstolos, dos 12, a morrer, muito provavelmente. Por ser o mais novo da turma, mas padeceu muito. Foi exilado na ilha de Patmos, sofreu muito antes de ver a sua morte. Quando os outros 10 ficaram sabendo do pedido dos 2, e eles foram com a mãe, olha só que coisa, não suficiente irem só, ainda chamaram a mãe para ir junto, quem sabe para compadecer mais ainda o coração de Jesus, eles ficaram indignados com os 2, os 10 contra os 2.
indignaram-se. A briga e a discussão devem ter sido muito feia naquele dia. Então Jesus precisa intervir e explicar tudo novamente para eles. Sobre o que realmente importava. Sobre o que realmente era importante. De que eles tinham que pensar diferente do mundo. Eles tinham que agir diferente do mundo. Que aquele que quiser ser líder, ser o primeiro, na verdade ele tem que ser o servo de todos. Ele tem que ser o primeiro a servir. Quem quiser ser importante tem que aprender a ser servo. Quem quiser ser o primeiro tem que ser escravo dos outros. E o exemplo disso tudo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era o maior exemplo. E agora eu preciso fazer a aplicação desta palavra para você, para a sua vida, para o momento pelo qual você está passando. Será que os seus propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus? Será que os seus sonhos são os mesmos sonhos que Deus tem para você? Será que os seus desejos estão na mesma linha, no mesmo nível que os desejos de Deus para a sua vida? Se não pensarmos igual a Deus, não temos o mesmo parecer, os mesmos valores, não firmamos os mesmos propósitos, como, pois, podemos andar juntos? Como diz a palavra de Deus, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Os nossos propósitos têm que estar alinhados com os propósitos divinos. Os nossos sonhos têm que estar no mesmo patamar do que os sonhos de Deus para nós. Os nossos desejos têm que andar juntos com os desejos de Deus para nós. Porque se nós fizermos isso, nós conseguiremos andar juntos e ninguém neste mundo será capaz de nos deter. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos falar a mesma língua. Precisamos primeiro atentar para o que Jesus está dizendo. Você tem a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós aprendemos como nós devemos andar. Precisamos atentar para aquilo que Jesus está falando. Quando Jesus fala, nós precisamos ouvir. Jesus não fala palavras ao vento. Jesus não fala palavras em vão. Tudo que ele fala é importante. E nós precisamos estar atentos à sua voz, à sua palavra. Quando você vai no culto, a hora da palavra é a hora primordial, pela qual Deus vai falar com você. Mas você não precisa nem mesmo ir ao culto, na sua casa mesmo. Você pode abrir a sua Bíblia e pedir para que Deus fale com você, para que Ele revele os propósitos dEle na sua vida, para que Ele revele os sonhos dEle para você, para que você sonhe os sonhos de Deus, para que Ele possa, de uma certa forma, dizer a você quais são os desejos dEle na sua vida, e assim você se adequar aos seus desejos, aos seus propósitos, aos seus sonhos, e assim você viver a vida que Deus planejou para que você vivesse. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Mas muitas vezes fazemos pedidos, como diz Tiago, para gastar com os nossos próprios deleites. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que possamos aprender, não do jeito mais difícil, mas do jeito mais fácil, o que é servir a Deus. O que é servir a Deus. Que não haja necessidade de ser batizado com o batismo com que ele foi batizado. Que não haja necessidade de beber o cálice que ele bebeu, mas que possamos fazer, acima de tudo, a sua vontade em nós. Quanto mais tempo demorarmos para reconhecer isso, mais difícil será o nosso corre, o nosso viver diário. Quanto mais rápido entendermos a vontade de Deus em nossas vidas, menos sofreremos e mais rápido estaremos preparados para aquilo que sobrevier a nós.
Que Deus possa nos abençoar com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu propósito e com os seus sonhos em nós. Deus abençoe a sua vida, em nome